Paz Senhor, gente. Paz Senhor, Liliane. Paz Senhor, Vivi. Paz Senhor, gente. Deus abençoa. Estamos aí mais um dia, né, Vivi, para gravar mais um vídeo. Tava sumida, né, Vivi? Tá, a Liliane tava sumida. Tava mesmo. Ela estava muito ansiosa, preocupada com o serviço dela. Então não tava dando pra ela gravar. Olha só, gente. Misericórdia, né? Aí era verdade ou não é? É, muita verdade. Verdade. Quando ela tava trabalhando, eu tava de folga, ela tava trabalhando. Quando eu tava trabalhando, ela tava de folga. Então não tava tendo... Como é que fala? Encontro, né? Encontro, não tava havendo encontro. É verdade. Então tava complicado. Mas aí, como Deus é Deus, né? Ele Deus foi lá, entrou, tirou todo mundo do puxou as nossas rédeas, colocou nós onde nós deveríamos estar. E aqui estamos nós, humildemente, Graças aceitando a Deus, né? aquilo que Ele tinha para nós. Amém? Aleluia. Pronto? Pronto. Vamos falar sobre isso que ela acabou de falar, ansiedade. É o mal do século, né, Vivi? A ansiedade nos atrapalha muito. E nós temos que... A palavra de Deus fala que Deus não trabalha na ansiedade. Não é que Deus não trabalha. A sua ansiedade impede de ver Deus agir, impede de ver Deus trabalhando ao seu favor, impede você de ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque você fica tão preocupada com o que vai acontecer, com o futuro, com isso, com aquilo, e você não presta atenção na voz que o Senhor está te falando, na direção que o Senhor está te dando. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, né? E quando nós estamos preocupados, a nossa mente espiritual, nossa visão espiritual está desligada das coisas espirituais. Você não consegue ter a direção que Deus está te dando ali. E o problema é que, como nós somos seres humanos, qualquer coisa desvia nosso foco, qualquer detalhe assim pequeno, mesmo até mesmo dentro da sua casa, alguma coisa assim, te causa uma ansiedade. Uma coisa simples te causa. Você fica assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E sendo que a Bíblia está dizendo que é pra gente buscar primeiro o reino. Porque a gente fala é fácil, né? Mas se você faz. Na prática é complicado. É complicado. Porque às vezes você se pega fazendo o contrário do que você está falando, mas às vezes não é nem por mal, mas é porque a gente é falho mesmo. E a Bíblia, o Senhor, Ele nos deu orientação acerca da ansiedade. Né? Ele sabia que nós ia, né, termos esse desvio de conduta, nós ia errar muito nessa área, então ele já deixou para nós aí orientação. Quando a gente procura seguir a orientação do Senhor, a gente vê que você começa a entrar no eixo ali, né, na direção de Deus, deixa Deus trabalhar, despreocupa, desfoca do problema, e Deus trabalha, e você aceita a forma que Deus vai fazer as coisas. Então leia aí, Vivi, Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não teis vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pois é, Vivi, olha aí o que o Senhor está nos orientando, né, a fazer. Orientou os discípulos e tem nos orientado a cada dia. Eu vejo assim, nós andamos muito ansiosos quanto a tudo na nossa vida. E o Senhor já sabia que isso ia acontecer. Ali ele dá uma direção para os discípulos
Eu vejo que os discípulos ali estavam também nessa situação, né? O que vai ser de nós quando nós não tivermos mais, eu imagino, nós não tivermos mais a presença do Senhor conosco? Como que nós vamos nos sobreviver? Como que nós vamos pregar? Ou como nós vamos dar continuidade a esse ministério? Muitas vezes isso acontece com a gente, não nessa área aí. Eu vejo que nós hoje, a gente tem uma segurança muito grande para fazer as coisas de Deus, mas uma insegurança muito grande quanto às coisas terrestres. Quanto a você pôr as coisas em ordem, focar nas coisas de Deus, assim, em ordem, né? Que qualquer coisa tira você do foco e você acaba largando ali, né, por algum tempo e acaba dedicando mais às coisas terrestres, esquecendo as coisas divinas. Então, quando o Senhor dá essa alerta para os discípulos e está nos alertando hoje, que ele sabia que muitas coisas iam surgir para tirar você da direção que ele estava te dando. Muitas coisas iam te desfocar ali do centro, que é o quê? A vida eterna, a salvação, a pregação do evangelho. E hoje em dia nós vivemos isso, né? Nós andamos preocupados com o nosso futuro. Senhor, mas se acontecer isso, como é que eu vou fazer? Mas se acontecer aquilo, como que eu vou sobreviver? Né? E o Senhor, quando a gente vê essa direção que o Senhor nos dá, ó, não andeis ansiosos por nada. Quando fala assim, olha, por nada, não dá uma impressão assim de... Se a gente colocar isso em prática, não dá uma impressão de desleixo. Não andeis ansiosos por nada. Uma impressão assim, não, a pessoa não preocupa com nada. A pessoa não está nem aí para nada. Não dá uma impressão que a gente é leviano, que não preocupa com nada, que não pensa em nada. Para as outras pessoas, quando você está nessa situação, no centro da vontade de Deus ali, que você deixa Deus direcionar a sua vida, para as outras pessoas que focam no material, que busca só o material, não é que você não tem que buscar o material, que busca só o material, as coisas terrenas, para elas a gente está desfocada, para ela a gente é uma pessoa que não liga para nada, que qualquer coisa tá bom, de qualquer jeito tá bom, e na realidade não é isso. É igual aquele exemplo que as pessoas às vezes usam e falam assim, nossa, fica na igreja de dia, de noite, só igreja. Quer ver se a igreja, se o pastor vai resolver o problema deles, trabalha o mês todo, depois dá o dinheiro pro pastor, esse dinheiro vai fazer falta para eles. Sendo que Deus fala que primeiro é o reino. Primeiro é o reino, primeiro é as coisas de Deus. Então, primeiro você tem que tirar o que é de Deus mesmo. Porque se você está ali para dar aquilo que é de Deus, foi Deus que te sustentou, que você está ali, foi Deus que te deu o emprego, é Deus que te dá a vida. Então não adianta, por isso que na Bíblia fala, gente, vigiar e orar. Então não adianta você orar se você não vigiar. Então você tem que vigiar. Vigiar é nesse termo, gente. O que a gente está fazendo? Eu estou buscando primeiro o reino, eu estou fazendo primeiro a vontade de Deus, para depois eu fazer a minha vontade, porque se você faz a vontade de Deus, as outras coisas, seja qual for ela, Deus vai acrescentar na sua vida, seja o seu vestir, seja o seu andar, seja uma casa, seja um carro, seja lá o que for, porque isso aí é terreno, passa mesmo, isso para Deus não é nada. Isso é perecível. Isso né? que a gente não entende, que as coisas materiais que a gente quer, para Deus não é nada. Por isso que a gente tem que buscar o espiritual, porque o material Deus dá pra gente. Na hora que você faz a vontade dele, ele faz a sua. É verdade. Entendeu? Uhum. Então é isso que nós temos que entender. Mas na prática, a gente deixa a ansiedade tomar conta. Parece que a gente perde a fé, que a gente não confia. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé a gente não agrada a Deus. E você vê, a gente nunca viu até criança com problema de ansiedade. Hoje em dia tá tendo. As crianças, os adultos, as pessoas, elas têm vivido um tempo assim, meu Deus, de agitação total, como se a pessoa tivesse preocupado demais com o que adquirir, com o que fazer, o que ser, o que estudar, como fazer, como eu vou conseguir isso, como eu vou conseguir, em adquirir, em juntar. Sendo que no início do versículo, o que o Senhor fala? Não junteis. Toda vez que você começa a juntar alguma coisa, você se preocupa demais com aquilo que você está juntando, porque você quer proteger, você quer guardar. Então, se o Senhor, no início do capítulo, já fala assim, não junteis, é porque ele sabe que toda vez que você junta, vai dar problema. A sua visão espiritual vai ficar desfocada. Então, eu vejo que nós temos vivido um tempo muito difícil nessa área e a gente tem que pedir a Deus. Problema de depressão, a gente sabe que a depressão é excesso do passado. E a ansiedade é excesso do futuro que você nem sabe se você vai viver.
Né? Então, quer dizer, você está preocupado com uma coisa que você não sabe nem se você vai passar. E você está preocupado. Muitas pessoas, né, até mesmo dentro da igreja, é remédio controlado para ansiedade, para isso e para aquilo. E quando nós deixamos tudo na mão do Senhor e procuramos fazer a vontade dele, ele resolve tudo. Ele faz tudo da melhor maneira e quando você vê, já passou. Né? Então, veja assim, nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para que ele nos ensine, né, como viver esse tempo presente que a gente está vivendo, dando mais de nós na presença dele, buscando mais as coisas do alto, vivendo na terra, mas com o coração no céu, sabendo que a gente não é daqui, está aqui de passagem e que nós temos um lugar muito melhor para onde nós estamos nos preparando. E uma coisa que eu fico pensando, quando você fala de salvação, isso pode te atrapalhar, isso pode impedir, porque enquanto você está focado nas coisas da terra, as coisas do céu estão sendo negligenciadas e sua vida espiritual. Como é que está? Jesus arrebata a igreja, o Senhor volta e você está preocupada com as coisas materiais. Você está preocupada, focada com as coisas terrenas e passageiras, né? Então que o Senhor venha nos dar direção, sabedoria, para que nós venhamos entender o querer dele na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Amém. Fique com Deus. Deus abençoa. Amém. Até a próxima. Que o Senhor continue abençoando a cada um. Que nós venhamos refletir nessa palavra, né? Que Deus deixou para nós hoje. Muito obrigada.